Por séculos, a Irlanda sempre foi um dos países mais pobres da Europa, mas em determinado período, a economia irlandesa explodiu. Hoje, a Irlanda é uma das nações mais ricas do mundo, com um dos salários mínimos mais altos da União Europeia. Ao que parece, a Irlanda está indo muito bem, porém nem todos que moram aqui parecem concordar com determinadas estatísticas. Na verdade, mais de 70% dos jovens estão considerando deixar o país, principalmente por causa do alto custo de vida, falta de moradia e aumento da violência. Mas como isso é possível? Por que os cidadãos de um dos países mais ricos estariam tão infelizes com o caminho que a Irlanda está indo? Nem tudo sobre o sucesso econômico da Irlanda é como parece. A realidade é muito menos bonita do que parece quando não se mora no país. É claro que a Irlanda não é o único país que passou por tempos difíceis. Ao longo dos anos, países com economias mais desenvolvidas também foram afetados. Primeiro, para entender um pouco do contexto de como chegamos aqui, durante a maior parte da sua história, a Irlanda tinha exatamente a reputação oposta à que tem hoje. Tanto como parte do Reino Unido quanto após se tornar independente, era um país muito pobre, com principalmente uma economia agrária e subdesenvolvida, dependente do comércio com o Reino Unido, além da forte tradição de pessoas tentando escapar da pobreza deixando o país, o que também não ajudava na economia local. Não melhorou muito com o tempo. No final dos anos 80, a Irlanda ainda era um dos países ocidentais mais pobres. Mas então finalmente encontrou sua fórmula secreta. Naquela época, a Irlanda era membro da União Europeia, um bloco de países compartilhando um único mercado, onde, como empresa, você pode vender para todos os Estados-membros, mas só precisa pagar impostos em um deles. A Irlanda apostou que essa era a melhor maneira de transformar sua economia e se tornar um centro onde todas as empresas estrangeiras que fazem negócio na União Europeia teriam sua residência oficial, permitindo assim que a Irlanda coletasse uma pequena parcela de seus lucros europeus. Para poder atingir esse objetivo, a Irlanda introduziu uma combinação de baixos impostos e subsídios econômicos. Logo depois, o investimento começou a dar resultados. Grandes empresas como a Century, Dell, Microsoft, entre outras, começaram a escolher a Irlanda como a sua residência europeia oficial, não porque seria um mercado importante, mas porque economizavam muito dinheiro em impostos. Esses impostos que a Irlanda conseguia coletar lançaram um boom na economia irlandesa que nunca tinha sido visto antes. Naquela época, a economia da Irlanda crescia tão rapidamente quanto economias como Coreia do Sul ou Singapura, e por isso ficou conhecida como Tigre Celta. Em 2008, como vários outros países, a Irlanda foi duramente atingida pela crise econômica global e a resposta foi reforçar essa estratégia. Os baixos impostos se tornaram quase zero e a Irlanda basicamente se tornou um paraíso fiscal global. Com essa estratégia, a Irlanda não era apenas um ponto de entrada europeu. As condições eram tão favoráveis que muitas empresas americanas começaram a tributar todos os seus lucros globais na Irlanda, devido ao baixo pagamento de impostos. Utilizando essa estratégia, a Irlanda ainda recebia uma pequena fatia de um bolo gigantesco e emergiu da crise de forma rápida, superando vários países. Diferente da maior parte da sua história, a população da Irlanda agora estava crescendo, já que as pessoas não estavam mais deixando o país. Muitos trabalhadores de alta remuneração estavam chegando para trabalhar nas grandes empresas de tecnologia. A Irlanda desfrutava de sua reputação como o novo Vale do Silício europeu e um milagre econômico. Porém, é aí que entra o paradoxo. Se está indo tão bem, por que tantas pessoas, com o passar dos anos, estão querendo sair da Irlanda? Enquanto toda a história de sucesso da Irlanda parece incrível na superfície, quem mora já aqui há algum tempo, olhando detalhadamente, a realidade é um pouco diferente. Uma pesquisa feita pela Red Sea juntamente com o Conselho Nacional de Juventude da Irlanda apontaram que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando deixar permanentemente o país porque não estão felizes com o alto custo e a qualidade de vida. Um grande motivo, por exemplo, há alguns anos a Irlanda está lidando com uma crise habitacional notoriamente ruim. Embora não esteja sozinha nesse problema, a situação irlandesa é especialmente grave
devido à ineficiência e lentidão do governo irlandês em fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. Em determinados setores, a Irlanda é essencialmente um país extremamente lento e burocrático e aos poucos está pagando pelo preço. A Irlanda tem uma combinação particularmente ruim de políticas governamentais que tornam muito difícil para as pessoas construírem qualquer tipo de habitação urbana e muito fácil para qualquer pessoa se opor e impedir sua construção. Como resultado atual, a Irlanda tem uma escassez crítica de moradias, com habitações antigas, frias e com preços absurdamente altos, o que acaba convergindo para o problema onde várias pessoas precisam compartilhar casas, quartos e até camas para poderem sobreviver no país. Cena como esta em Dublin, onde várias pessoas ficam na fila à espera da visita de um apartamento para poder ter um lugar para morar. E apesar dessa situação perpetuar por vários anos, com protestos, reclamações, o governo realmente pouco conseguiu fazer a respeito dessa situação. A crise da habitação é apenas um exemplo de um problema maior, e esse é o fato de que a Irlanda, de muitas maneiras, é um país surpreendentemente mal gerido que está falhando na construção de infraestrutura básica e na gestão de serviços públicos essenciais. Por anos, a Irlanda lutou para construir estradas e infraestrutura energética e seu sistema de saúde nacional está em crise perpétua, constantemente superlotado, subfinanciado e seus médicos, por algumas das vezes, estão indo embora para outros países de língua inglesa. Não estou generalizando, porém quem mora aqui já há alguns anos e precisou de usar o sistema de saúde da Irlanda sabe muito bem o que eu estou falando. É claro que a Irlanda não é o único país que está lutando com estas questões. Entretanto, é um contraste muito surpreendente entre o histórico econômico da Irlanda, a reputação gloriosa e a realidade do país. Então, como a Irlanda tem um registro tão fantástico no papel, mas a realidade não parece corresponder? A explicação para esse paradoxo pode ser que a Irlanda, na verdade, não seja tão rica assim. E todo esse milagre econômico irlandês, na totalidade, talvez não seja real. É fato que a Irlanda tem um PIB per capita extremamente alto, que é de longe um indicador mais usado para medir como um país está indo economicamente. E olhando apenas para este número, realmente parece que a economia irlandesa está à frente de vários outros países, exceto que, se olharmos para diferentes estatísticas, a realidade começa a ficar diferente. E nem todas as áreas possuem salários altos como a área de tecnologia e para as pessoas de nível sênior. Porém, muitas outras informações não são passadas de forma detalhada e muita gente acaba tendo a visão que todo mundo aqui nesse país ganha muito bem e vive de forma confortável. Só que a realidade pode ser muito diferente disso. Há uma grande diferença entre os dados que mostram, informando referente à riqueza do país e em relação à riqueza das pessoas que vivem na Irlanda. De acordo com alguns economistas, a Irlanda não é tão rica quanto parece no papel. Prova disto é a realidade completamente diferente no dia a dia das pessoas. Há também estudos de que as estatísticas do PIB da Irlanda estão massivamente infladas a ponto que, na verdade, não refletem a realidade do país. Isso porque o PIB da Irlanda é impulsionado principalmente por corporações globais que transferem seus lucros para a Irlanda. Lucros que não foram feitos na Irlanda por empresas que não são irlandesas e que são retirados do país sem nunca realmente entrar na economia irlandesa. Isso em algum momento foi chamado de economia duende, uma economia onde o PIB do país não diz absolutamente nada sobre quão rico o país realmente é ou não. Na realidade, de certa forma, a Irlanda dificilmente poderia ser chamada de um país rico. Ao invés disto, o modelo econômico específico da Irlanda poderia ser chamado de duas Irlandas, uma mais rica e outra mais pobre. Embora possa parecer pelas estatísticas do PIB, a pessoa média da Irlanda não trabalha na área de tecnologia, possuindo altos salários e bônus atrativos. Essas empresas empregam apenas uma pequena fração da força de trabalho na Irlanda, onde trabalhadores altamente qualificados vêm de fora do país para trabalhar na Irlanda. Esses trabalhadores altamente remunerados, de certa forma, ajudam a inflar
os preços na Irlanda. Porém, a maioria das pessoas que trabalham na economia doméstica irlandesa, que nada tem a ver com a grande tecnologia, possuem salários muito menores do que esses profissionais de tecnologia. Enquanto a Irlanda rica recebe atenção, a ilha pobre, que está em grande parte fora da vista, é o que realmente retrata a realidade diária da maioria das pessoas. A contabilidade mágica também esconde muitas falhas na economia irlandesa que seriam imediatamente visíveis e são preocupantes. Na superfície, parece que a ilha está sendo gerenciada de forma muito eficiente. Porém, se deixarmos o PIB de lado, de repente você percebe que não é nada tão bom como muitos que nem moram no país relatam. O que as estatísticas revelam pode ser sugestivo, mas o que elas escondem acaba sendo vital. Até agora, ao que tudo indica, a Irlanda conseguiu esconder a verdadeira natureza do seu chamado milagre econômico. Mas isso pode não durar muito tempo. A luta contra paraísos fiscais está aumentando e seus dias de arrecadar impostos de gigantes estrangeiros pode ter um final nem tanto feliz. E se isso acontecer, a realidade pode ser revelada. Porém, até o presente momento, desejo a todos que estão na Irlanda ou não muito boa sorte. Seguimos na luta e um grande abraço.